Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Esses dias eu passei bastante mal e isso me fez refletir bastante sobre um tema: prepara-te para encontrar com teu Deus. Esta palavra foi dita pelo profeta Amós no Antigo Testamento. O preparo do ser humano, ou do cristão principalmente, é algo que deve ser tratado com muita seriedade. Muitas das vezes nós nos entregamos a Cristo, depois nós nos acomodamos e achamos que a vida tem o seu curso natural e esquecemos que a nossa constante demanda é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Queridos, não há nada mais difícil para o ser humano do que enfrentar uma enfermidade que ele vê impotência diante dela para superá-la. Eu passei por esses dias, em momentos críticos, dependi 100% do poder de Deus. E há uma questão séria, é que nesse momento nós ficamos totalmente isolados. Então gostaria de passar a você a necessidade de levar a sério o arrebatamento da igreja. Preste atenção, o Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, Ele instituiu a igreja. Ele instituiu a igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, dando à igreja já, de antemão, a vitória. Todos quantos se arrependem dos seus pecados, se convertem a Ele e entram para a igreja pela fé, tornam-se parte do corpo da igreja, estes já estão relacionados para receberem a promessa que ele fez em João 14, onde ele diz assim: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Essa é a promessa que ele fez a todos quando se dispuserem a crer nele, entrar para a igreja conforme os ensinamentos que ele já deixou muito claro. Não vamos entrar nos detalhes agora, mas é o batismo, a conversão, o batismo, a entrada para a igreja, a participação ativa no corpo da igreja e o preparo constante para esse momento do arrebatamento. Meu querido, Paulo pregou isso lá no início. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. E muitas pessoas estão achando, está demorando muito, então não há necessidade de eu me preparar para esse momento. Mas há uma urgente necessidade. Porque se o Senhor Jesus não voltar hoje ou amanhã, você pode ser arrebatado de qualquer maneira. Então você tem que levar em consideração que o arrebatamento é o seu tempo de vida aqui na terra, contanto que quando terminar os seus dias você já está sendo arrebatado, quer seja para a vida eterna ou para enfrentar o juízo final. Eu espero que seja para a vida eterna. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53, Paulo deixa claro, muito claro, de uma forma muito explícita, o que nós temos que esperar. Eis que vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Então, querido, isso é o que se dará no dia do arrebatamento. Lembre-se que arrebatamento não é juízo final. Arrebatamento é só para a igreja. É para aqueles que receberam Jesus, os quais adentram para dentro do corpo de Cristo, formando a noiva de Cristo. Estes serão arrebatados, que se é chamada na palavra do Senhor, ou revelado na palavra, como a primeira ressurreição. Então você tem que estar preparado para isso. Pode ser a qualquer momento e também pode demorar, mas você pode estar preparado, porque também você pode partir a qualquer momento, conforme eu já disse.
Ainda em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, nós temos essa escritura registrada. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os servos, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quero que você pare e considere comigo essas palavras. Paulo está escrevendo isso, mas a autoria dessa mensagem não é dele, é do Espírito Santo. Portanto, ele se inclui entre aqueles que estavam vivos, os quais aguardavam a volta de Cristo. Para você ter uma ideia, Paulo estava ansioso pela volta de Jesus, ele estava aguardando a volta de Cristo, assim como todos os tessalonicenses. Então não é algo para você descuidar e ficar pensando, bom, mas aconteceu lá no Jesus não veio e agora nós estamos no ano 2000. Não, querido. Você tem que se incluir hoje entre os vivos que estão aguardando a volta de Cristo. É esta visão que ele passa. Ele estava vivo e estava dizendo, nós que estamos vivos, de forma nenhuma precederemos os que já morreram. Então, essa é uma palavra muito advertida, que serve para o nosso despertamento espiritual. E ele diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, o Senhor, determinado momento, por ele estabelecido, vai dar uma palavra de ordem. É chegado o momento. Porquanto o Senhor dará essa palavra ao arcanjo. O arcanjo, ao ouvir a voz, mandará ressoar a trombeta no céu. E essa trombeta é o determinado momento estabelecido por Deus para que o Senhor Jesus venha sobre as nuvens arrebatar a sua igreja. E diz o texto, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus o Senhor, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Você está vendo aqui que Paulo estava vivo e ele se inclui entre os vivos que iam ser arrebatados. Hoje eu estou vivo e eu estou me incluindo entre os vivos que vão ser arrebatados. E você também deve se incluir entre os vivos, mas para isso você tem que estar preparado para o arrebatamento da igreja. E ele diz assim, entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Querido, isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito séria. O mundo está totalmente deslocado desse pensamento, mas nós, os servos do Senhor, temos que estar atentos a isso, todos os dias, nos preparando, buscando a face do Senhor, nos santificando, para que a volta de Cristo não nos surpreenda, ou seja, o arrebatamento da igreja não nos surpreenda. Todo aquele, pois, que estiver preparado, será como a virgem sábia que encheu a sua vasilha de azeite, a sua lâmpada de azeite, e ficou aguardando o noivo. Que você seja sábio e faça isso em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, te agradeço por mais essa advertência, que sirva de despertamento para todos aqueles cristãos que estão deslocados, desanimados e visando muito o bem-estar da sociedade, esquecendo de buscar o reino dos céus. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.